Olá, sejam muito bem-vindos ao Cidades em Transformação. Sou Vanessa Oliveira, jornalista do Portal Metrópolis, e estamos gravando esse videocast diretamente do Colégio de Inspetores, uma iniciativa do CREA São Paulo em parceria com o CONFEA. E por aqui estão reunidos cerca de 3.000 profissionais do setor para discutir desafios e soluções inteligentes e inovadoras para as nossas cidades. Bom, e nesse episódio nós vamos falar como as tecnologias de conectividade podem impulsionar soluções urbanas inovadoras, contribuindo para cidades mais eficientes, sustentáveis e conectadas. Bom, e para isso, estou recebendo aqui dois especialistas no assunto, Vinícius Marquesi, presidente do CONFEA, e Breno Machado, CTO da Huawei, para o setor do governo no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Bom, e para a gente começar aqui, eu queria ouvir de vocês, né? Por que a conectividade deixou de ser apenas uma questão de comunicação e passou a ser uma infraestrutura estratégica para as cidades? Bom, obrigado pela oportunidade. Nós da Huawei, a gente tem uma visão muito clara que a conectividade ela passou a ser basicamente o papel principal durante esse processo de transformação digital, né? O que era antes um custo, hoje, de fato, conecta não só pessoas, IoT, dados, né, que é o novo ouro que geralmente a gente comenta, né? E tem um dado muito interessante que ele menciona que a partir de 10 milhões de dólares de investimento em uma conectividade de alta qualidade, o PIB tende a crescer de 1 a 1,5%. Então, é uma das primeiras vezes que a gente vê que a tecnologia, sobretudo a conectividade, contribui para o processo de aceleração de uma sociedade, de uma vila, seja de uma cidade tradicional, né? Traduzindo de fato um impacto direto dentro da sociedade, tanto de vista do ponto de evolução tecnológica como de pessoas também. Eu estou em casa aqui, né? Além de ter a função, estar hoje como presidente do CONFEA, eu sou engenheiro de telecom. Que legal. Trabalhei nas grandes teles, com equipamento Huawei, inclusive, na época. E pós-graduado em redes e sistemas. Então, é um assunto que eu gosto demais, além de ter a graduação. Mas pegando o gancho do Breno, assim, para as pessoas que não são graduadas ou não têm essa carreira técnica, mas para o cidadão, para minha mãe que está acompanhando para ela entender, se você não acompanhar esse nível de tecnologia, de conectividade, você pode determinar a exclusão econômica de uma sociedade desse momento. Né? É o que ele falou, o impacto no PIB direto e um PIB baixo é o que determina se um país é desenvolvido, é rico ou é pobre. Né? Você não leva serviço para as pessoas. Então, se realmente o gestor, ou os gestores, ou os profissionais que estão participando aqui não entenderem que isso faz parte hoje da infraestrutura, você vai ter uma cidade ruim, você vai ter um estado ruim, você vai ter um país ruim. E aí você vai botar a culpa em quem? Vai botar a culpa no presidente do CREA, no presidente do CONFEA, no presidente da República, no governador do estado, né? E a gente precisa entender que isso é um problema geral. Então, ontem, conversando aqui com o Felício, que era o nosso vice-governador, a gente falou do 5G, né? Da importância do 5G. O 5G não é o número que aparece no seu celular, a gente não está falando disso, a gente está falando realmente de competitividade, de eficiência de serviço, né? De impacto na vida das pessoas, levar serviços aonde geralmente não estavam chegando. E além disso, a gente precisa pensar nesses projetos e saber como ajudar o poder público a entregar esse serviço. Então, a ideia também do que está acontecendo hoje é provocar esse tipo de reflexão, mas também sugerir caminhos. E muito mais do que isso, né? A conectividade, ela também exige uma infraestrutura física muito robusta, né? Mas também ali segurança cibernética e principalmente planejamento urbano inteligente, que é justamente isso que a gente está falando. Breno, o Brasil, ele está pronto para isso ou a gente está falando aí em termos mais teóricos do que práticos? Como é que você Ótima vê isso? pergunta. Eu acho que o Brasil, ele atua, não só atua, mas ele anda a passos largos dentro desse processo. A gente já consegue ver bastante movimento do governo dedicando uma grande porcentagem do investimento para a tecnologia, tá? E quando a gente fala disso, né, a gente vê projetos de data center AI, a gente vê projetos de conectividade nas bordas, habilitando cidades pequenas ter a possibilidade de utilizar tecnologias de ponta, né? Mas a Huawei, ela vê também uma zona de oportunidade bem bacana. A Huawei, uma dos nossos mantras, é levar a conectividade desse ponto de inclusão.
né? Quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, para levar uma conectividade para um ribeirinho ou para um interior do Nordeste, você acaba habilitando aquela pessoa, aquele ser humano, a ter acesso a uma imensidão de possibilidades, né? Então, existem políticas públicas que hoje estão muito focadas nesses departamentos federais para que, junto com empresas que oferecem esse tipo de tecnologia, como, por exemplo, a Huawei, a gente possa traduzir um país um pouco mais conectado, né? E quando a gente olha para essa perspectiva, até traduzindo um pouco o que o Vinícius trouxe para a gente aqui, hoje a gente precisa de uma conectividade entre departamentos, né? Então, para que eu tenha um hospital digital, um hospital inteligente, eu tenha um nível de segurança um pouco melhor, para que eu tenha a possibilidade de um Smart Education e começar a trabalhar esses temas, a conectividade ela precisa de fato ser essa base, né? Para que depois eu possa começar a falar sobre uma plataforma de infraestrutura, seja com cloud, on-premise, off-premise, para que eu possa desenvolver esses novos aplicativos e aí começar a dar tração de fato, tá? Então é mais ou menos isso que eu penso. O Brasil está seguindo num caminho muito bom, mas tem bastante zonas de oportunidade de melhoria. Vocês dois falaram aqui de inclusão e tudo. Como garantir, né, essa transformação digital das cidades, também respeitando esses princípios de inclusão, de privacidade, de sustentabilidade, Vinícius? Por meio do poder público, eu não vejo outro caminho. Eu acho que é o maior potencializador de política pública e investimento em soluções inovadoras não é iniciativa privada. Não é. Hoje a gente tem isso de maneira muito clara. Mas, por outro lado, você tem um país hoje que grande parte do orçamento está dedicado ou está comprometido e grande parte dele está na saúde. Então, eu acho que o desafio da gente conseguir encontrar espaço no orçamento para poder investir em tecnologia, eu acho que é um pouco desse pilar, desse alicerce que a gente precisa construir. Isso vai vir por meio de pessoas. Pessoas que olhem para essa frente como uma frente importante, não é uma frente acessória. Porque, infelizmente, até por falta de informação, a grande maioria das pessoas, quando você fala de tecnologia, fala assim, isso não é o mais importante. Mas não vê o resultado ou a economia que pode gerar. Isso a gente precisa de investimento. A gente precisa construir política pública de Estado e não de governo. Né? Isso passa pela mão das pessoas. As pessoas precisam cobrar, porque o político ele só funciona na base da cobrança, não tem outro jeito. Né? Se ele perceber que isso não é importante para o público dele, né, para o eleitorado dele, ele não vai seguir, esquece. Então, acho que uma conscientização, né, uma boa comunicação, trabalhar a médio e longo prazo com planejamento. Estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast sobre a China. Né? E você conversa com pessoas na China e você não está falando de pessoas que têm um cargo muito elevado. Você conversa normal, você está falando de projeto de 20, 30, 40, 50 anos. Eu estou num país que, mal e mal, eu consigo enxergar projeto para 6 meses para frente. Sim. Então, isso, a gente tem um problema interessante aqui para resolver. Mas acho que o único caminho é por meio do poder público e políticas públicas. Complementando também, acho que o comentário foi extremamente feliz, né? É longo prazo. Eu acho que projetos de curto prazo, eles não traduzem a tecnologia na sua naturalidade, né? Então, isso trazendo um pouco do conhecimento chinês também, foi exatamente o que aconteceu, né? Esse pensamento de longo prazo pôde conectar vilas rurais, áreas mais distantes e ter uma análise do dado de toda a sociedade chinesa, para que definisse um padrão e um crescimento visando esse longo prazo. Então, passa por tecnologia e sim por políticas públicas também. Só fazer aqui, ilustrar uma iniciativa prática de tudo isso que a gente está falando. A China, há 20 anos, ela estabeleceu uma parceria com o Peru para construir o porto de Xangai, né, que é a saída deles, saída nossa da América do Sul para o Pacífico. Há 20 anos, eles construíram um porto que ficou pronto em março desse ano. Esse porto, ele reduz a exportação. Se sair ali do centro-oeste brasileiro, ao invés de sair por Santos, né, que dura cerca de 50 dias para chegar na China, que sai pelo Atlântico, você sai pelo Pacífico, né, dura 23 dias. Isso é redução de custo para a China e uma abertura absurda para a América do Sul. A gente foi visitar esse porto, né, para entender, porque a gente percebeu ali uma migração de profissionais ali da região norte indo para o Peru, falou, vamos ver o que está acontecendo, citaram o porto, a gente foi lá. O porto, ele é menor que o Porto de Santos.
A gente levou um especialista do Porto de Santos para ver. Vou falar, vamos ver o que está acontecendo. Também eu quero estudar. O Porto, ele tem um 5G dedicado da China no Porto. Você pode até falar tecnicamente. Todo automatizado. Ele tem a mesma eficiência do Porto de Santos, que custa muito mais caro e é muito maior. Em resultados, eles são praticamente iguais. Ou seja, há 20 anos alguém na China achou uma rota interessante num lugar que tinha vocação para isso, né? Investiu, colocou tecnologia, teve um custo, mas se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não vai conseguir chegar muito longe como país. Não vai avançar, né? Ou seja, vai mudar a rota do comércio na América do Sul, com certeza, vai mudar a rota do comércio no Brasil, mas isso é um projeto de 20 anos. E eu queria até aproveitar, Vinícius, para te perguntar, né, o papel do engenheiro nesse ecossistema de cidades conectadas. O que muda na formação e na atuação desses profissionais diante dessas novas demandas? Eles vão se atualizar. Não dá para você trazer esse tipo de ideia, você não vai conseguir executar esse tipo de pensamento se você não tiver profissionais. Mas se você não tiver profissionais capacitados para isso, não basta ter profissionais. E aí a China também se destaca. Eu estou usando muito exemplo da China, porque a Huawei é uma gigante de tecnologia e é de lá, e eu conheci lá e realmente me impressionei demais com o que está acontecendo lá. Então eles investem muito na formação e na qualidade de formação e na atualização contínua. O sistema pode ajudar um pouco nisso, mas não é a nossa função, não é a nossa responsabilidade única, isso é um trabalho conjunto. Iniciativa privada, o poder público, o Ministério da Educação, sistema Confea CREA. Se a gente conseguir trabalhar em conjunto, a gente consegue começar a mudar. E adicionando, eu acho que ainda passa por tecnologia, Sem né? dúvida. Claro. Desse processo de desenvolvimento, que foi muito rápido na China, sobretudo falando um pouco sobre a Huawei também, a tecnologia, o sistema de tecnologia e o ensino de tecnologia hoje ele é base para qualquer cidadão chinês. Porque independente se ele vira um auditor fiscal ou se ele vira um psicólogo, ele precisa ter o tato com a tecnologia. Né? E quando a gente fala de cidades conectadas, cidades inteligentes, inteligência artificial, são profissões que podem sim, de repente, ter um lugar de destaque de uma pessoa, um ser humano, mas se o ser humano sabe lidar com esse tipo de tecnologia, tendo, por exemplo, no ensino básico, e aí o CREA está aqui também para estipular e brigar por esses temas, né? Eu acho que o engenheiro ele tem longa vida aí dentro do mercado de trabalho. Sem dúvida. E, Breno, você lidera projetos, você falou aqui, né, públicos complexos que envolvem a infraestrutura, IA e conectividade. Que tipo de soluções a Huawei tem desenvolvido no Brasil com foco em cidades inteligentes? O que você pode compartilhar com a gente de exemplos concretos? Perfeito. Até a título de curiosidade, hoje a Huawei ela tem mais de 210 mil funcionários, sendo que desses 210 mil, 55% são focados em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, quando eu falo pesquisa em desenvolvimento, a gente está falando de pesquisas em fundamentos materiais naturais, como grafeno, que é o novo ouro, né, que está focado dentro das baterias dos carros elétricos, entre outros artifícios que fazem com que as soluções da Huawei elas sejam muito mais competitivas, tanto do ponto de vista financeiro, né, custo-benefício, mas também entregando algum valor para os clientes que acabam adquirindo essa solução. Hoje a Huawei ela conta com soluções como Wi-Fi 7, 5G, inteligência artificial dentro da nuvem da Huawei, Huawei Cloud, infraestrutura, ou seja, a Huawei ela tem um portfólio end-to-end. E aí fica muito mais simples, não só para mim, como para os meus colegas da Huawei, a gente definir uma melhor estratégia não só para governo, né? Quando eu falo governo, atendendo as agendas aí de projetos governamentais, mas também para departamentos de finanças, departamentos de enterprise, contas privadas. Por exemplo, a gente foca muito, como a gente comentou no início, nessa conectividade de qualidade, tentando já traduzir para o mercado brasileiro o conceito de Smart Classroom. Né? Você ter a possibilidade do aluno, dentro de uma lousa digital, acompanhar o conteúdo em tempo real, às vezes no ensino híbrido, uma plataforma que possa identificar o comportamento do aluno, né? Então, se ele está dormindo, se ele está mexendo no telefone, como que está a voz do professor, né? Para poder ter esse trace um pouco melhor da qualidade de ensino local, né? Em soluções como Wi-Fi, conectividade, apoio durante esse processo de transição. E
outros temas a gente podia trazer aqui, mas eu elencaria esse como primeiro. Segundo, a parte de segurança pública, que é extremamente importante, né? Então, hoje a gente tem aqui difundido na cidade de São Paulo o Smart Sampa, mas vejo bastantes cidades indo nesse movimento também. E, de novo, passa por uma conectividade de qualidade. Imagina um incidente que acontece numa câmera e a câmera não tem uma qualidade de imagem legal para você fazer uma análise. Mesmo que tenha inteligência artificial embarcada, ela não vai conseguir, porque a qualidade de transmissão ela não está boa. Então, precisa de uma conectividade de qualidade também para o setor público, e a Huawei ela tem ferramentas, soluções que podem integrar. E, por fim, a parte de Smart Healthcare, que é a parte de saúde, né? Eu elencaria os 3 principais quesitos governamentais de qualquer prefeito ou até mesmo governador, né? Quando a gente fala de Smart Healthcare, a Huawei apoia com soluções de análise, por exemplo, como sequenciamento de genoma, a gente tem a possibilidade de ter a patologia para fazer essa análise, entregando dispositivos, né, de análise através de uma conectividade e uma plataforma, o médico ele possa ali tomar a sua melhor decisão durante um diagnóstico, ou até mesmo nas zonas de enfermaria ter uma conectividade de qualidade também, para que a gente possa fazer essa transição tecnológica mais simples. Então, de uma maneira geral, né, a Huawei está muito focada tentando tropicalizar essas soluções para dentro do Brasil, justamente para conseguir acelerar esse processo nacional cada vez mais. Vinícius, você comentou aqui sobre o Porto de Santos, e a gente sabe também que tem muitas cidades pequenas, de porte médio ali também, que tem muita dificuldade, né? Muitas vezes enfrentam essas dificuldades para implementar soluções de conectividade. O que de fato você acha que pode ser feito em termos aí de políticas públicas e parcerias para democratizar esse acesso à tecnologia? Olha, eu defendo o poder público como o responsável para que a gente mude ou transforme ou implemente novas soluções, né? Então, se você pegar a história da tecnologia, você não vê nenhum exemplo que não tenha participação do poder público como incentivador, financiador. É aquele papo que a iniciativa privada, não é. Sempre tem o poder público por trás. Isso é muito mais narrativa do que realidade. Que é na prática, exatamente, né? Sempre tem um investimento público por trás. Então, essa responsabilidade, essa consciência do gestor público de que, né, ele é um dos responsáveis, mas o gestor público ele atende à necessidade da sua população, do seu eleitorado, isso é muito grande. Então, esse processo de conscientização aliado à capacitação é a única maneira que eu enxergo para que esse tipo de solução chegue nas cidades menores, né? Se o Breno falar em healthcare, sei lá, na minha cidade, vão prender, você vê um louco aqui, porque eu não... o vocabulário é difícil, entendeu? Então, a gente precisa saber traduzir isso, e é isso que está acontecendo aqui hoje. A gente tem engenheiros dos 645 municípios, de todo tipo de graduação, formação, todo tipo de idade. Então, se a gente tentar elevar todo mundo, né, um nível acima com relação à percepção de solução de tecnologia, a gente está fazendo a nossa parte. Eu estou entregando, né, o meu trecho da corrida, né, eu peguei o bastão de um jeito e estou entregando para outro, assim, dentro de uma evolução. Então, o conceito geral é esse, a iniciativa privada, a participação, pesquisando, trazendo soluções, mas o poder público trazendo essa solução para a realidade, implementando, né, e a conscientização de profissionais que, na verdade, são os responsáveis pela execução e pelos projetos, né, dentro de um mesmo conceito. Maravilha. E para a gente fechar aqui o nosso episódio, eu queria ouvir de vocês, assim, baseado na experiência de vocês, na experiência de mercado de vocês, que tecnologias emergentes vocês acreditam e enxergam como protagonistas aí nos próximos anos e que vão impulsionar a transformação urbana no Brasil? Bom, sendo bem objetivo, eu acho que o grande hot topic comentado aqui, não só nas sessões, mas em outros fóruns, inteligência artificial. Ela é extremamente essencial, e a Huawei entende isso, para o processo de desenvolvimento não só econômico, como populacional de qualquer cidade. E aí a gente volta no que a gente comentou, cabe o tema tecnologia ser discutido na cabeça dos tomadores de decisão, né?
conjunto com o CREA aqui de São Paulo, a gente está tendo esse grande brainstorm, tentando facilitar as pontas, né, que são os engenheiros, na hora de começar um projeto, ele se exercitar para poder começar a pensar em tecnologia, mas ao mesmo tempo também a gente precisa ter essa validação, não só a validação, mas como esse senso de prioridade, que esse tipo de tecnologia ele precisa ser difundido. E quando a gente olha para a perspectiva do Brasil, tem muita zona de oportunidade para ainda chegar nesse processo de transição para a utilização dessas tecnologias, né? Então, de fato, a inteligência artificial é extremamente necessária, importante, e a parte de cloud compute também, né? Porque onde que você vai colocar isso, né? Hoje a gente vai ter o COP30 daqui a pouco, questões específicas sobre energia sustentável são extremamente importantes durante esse processo de modernização. Então, eu mando para a nuvem, mando dentro de casa, que estratégia que eu tenho que ter para acelerar esse processo de transição digital da minha cidade. Então, eu elencaria esses dois principais como por trás ali a conectividade para poder conectar tudo isso. Acho que não tem como você fugir muito da inteligência artificial, porque não é a moda, né? Ela realmente ela impressiona pelo que ela está fazendo e pela capacidade de evolução que tem e o quanto ela pode facilitar uma série de frentes hoje que impactam na vida das pessoas. Então, mas o Breno citou a questão, quem que processa tudo isso? Onde você vai colocar tudo isso? Você tem uma infraestrutura por trás disso, né? E aí entra a questão realmente de cloud, de nuvem, né? Que hoje é um dos caminhos que precisam ser seguidos aí pela administração pública, porque se você não tiver capacidade por trás de tudo isso, você não vai conseguir oferecer o serviço. Mas o que eu vejo hoje, e aí, para encerrar, é a falta de dados nas tomadas de decisão dos gestores públicos. As decisões, o dado é o novo ouro, né? Elas ainda são tomadas na cabeça, na ideia dos gabinetes de quem tem que tomar a decisão. Uhum. Então, é muito comum, quando você sai dos grandes centros, das grandes cidades, você conversar com o prefeito, com o secretário de obras, tomando decisão com base na cabeça deles, né? E aí a possibilidade de erro, de custo elevado e de não resultado, assim, é gigante. Então, a administração pública ela precisa olhar para a tecnologia, mas principalmente para dados para tomar decisão, né? E aí o nível de assertividade vai ser maior, não só assertividade na decisão, mas economia, e vai chegar o resultado no cidadão, que é ele que tem que ser o foco sempre. Acho que esse é o ponto. Ainda temos um longo caminho aí a percorrer, né? Olha, vou falar para você, o caminho é longo. Do nosso lado, a gente está aqui disposto a apoiar durante esse processo. Maravilha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui por esse bate-papo, com grandes apontamentos aqui para todos que estão nos assistindo. Obrigada. Show. Obrigado, pessoal. Agradeço também a você pela audiência e por ter acompanhado esse bate-papo com o presidente do Confea, Vinícius Marquesi, e com Breno Machado, CTO da Huawei. Para assistir esse episódio e outros, é só acompanhar o metrópolis.com. Até a próxima!